Voltamos com o Dr. Vinícius falando sobre sua especialidade de cirurgia plástica. Vamos ver com ele qual a cirurgia ou qual é a indicação maior que ele tem tido no seu consultório de cirurgia plástica. Qual é a mais frequente, doutor? A cirurgia plástica estética campeã hoje em dia, e já vem há uns 2, 3 anos, é o implante mamário, o implante de silicone na mama buscado pelas mulheres, né? É um procedimento que foi crescendo ao longo dos anos e também a tecnologia envolvida nisso, os próprios implantes foram se desenvolvendo, foram evoluindo, e há uns 4, 5 anos essa cirurgia passou então a lipoaspiração, que era a cirurgia campeã anteriormente. E quais são as complicações maiores, assim? E eu acho que nesse fato que o senhor citou, a lipoaspiração, existem muitas complicações, ou até existiam. Hoje em dia não é tão relevante, porque a especialidade, os cuidados estão sendo muito bem feitos por profissionais adequados, que não era o caso antigamente. Tinha muitos profissionais que exerciam isso sem ter o conhecimento adequado, o reconhecimento, né? Mas quais são as complicações maiores nesse sentido? Que até que as pessoas que estão lhe assistindo podem ter mais tranquilidade para evitar esses medos de fazer até uma cirurgia, que às vezes não tem que ter. Pode fazer sem tanto medo, né? Essa é uma questão bastante discutida sempre com o paciente no consultório. E o senhor colocou muito bem que isso é mais uma questão de mito e que a gente tem que quebrar esse paradigma aos poucos. Tá? Antigamente, e ainda hoje, em algumas situações, tem muitos profissionais que não são habilitados, não são formados com especialistas em cirurgia plástica realizando esse tipo de procedimento. A gente tomando os devidos cuidados, ou seja, o paciente procurando um médico habilitado, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso se consegue verificar facilmente hoje em dia através da internet, né? Fazendo uma avaliação pré-operatória. Cirurgia plástica não é diferente de nenhum outro tipo de cirurgia. O paciente tem sim que fazer exames pré-operatórios, tem que fazer uma consulta de avaliação, revisar o quadro clínico geral de saúde desse paciente. Feito isso, escolhendo um cirurgião habilitado e escolhendo um local adequado para fazer o procedimento, né, que são hospitais e clínicas bem equipados, as complicações são muito baixas. Tá? Eu costumo brincar com as pacientes no consultório que a gente tomando os devidos cuidados é mais seguro ela estar lá dentro do hospital realizando o procedimento com uma equipe adequada cuidando dela do que ela estar atravessando a rua no semáforo com o sinal fechado, que daqui a pouquinho pode vir alguém e invadir essa faixa de segurança. Né? Mas feitos se cercando desses cuidados, o risco cai ao mínimo. Caso contrário, a gente não faria o procedimento para botar o paciente em risco. Né? O que a gente nota, e isso é influência mais do dia a dia, da correria geral do dia a dia, é que os pacientes querem cada vez mais rapidamente retomar a sua vida rotineira. E é claro que a gente tem que trabalhar nesse sentido também. Caso contrário, a maioria dos pacientes não tem condições de ficar 1 mês, 2 meses completamente afastado das suas atividades. Com isso, a gente foi desenvolvendo novas técnicas, a medicina foi evoluindo e hoje em dia a gente consegue, por exemplo, na cirurgia de implante mamário, operar o paciente em 1 semana. Esse paciente está reabilitado, fazendo suas atividades do dia a dia, de volta ao trabalho. Claro que com algumas restrições, atividades com mais peso, atividade física, mas geralmente a gente tomando esses cuidados, as complicações são mínimas. Hoje em dia as técnicas, né, o aperfeiçoamento ele é muito grande, e os riscos são mínimos, então não precisamos estar tão preocupados com as complicações que o doutor resolve, né? Sempre dá pelos seus conhecimentos consegue reverter algumas coisas, que toda cirurgia que tem seu risco, né? Toda cirurgia, até tirar uma unha encravada tem risco. Então, esses riscos hoje em dia estão menos frequentes, né? E tem que ser menos valorizados. Tem que ser mais visto assim o trabalho do profissional, o que ele faz, o que ele exerce, como é que ele faz e como é que ele trata os seus pacientes.
Doutor Vinícius, o senhor disse que a cirurgia mais comum é a cirurgia de mama nas mulheres. Estou vendo aqui umas próteses. Poderia me falar um pouquinho sobre elas, assim, para as pessoas poderem saber? Claro. Bom, vamos pegar uma prótese aqui, então, para ilustrar, né? O implante mamário de silicone, que é um implante mamário que a gente utiliza no Brasil e na Europa, fundamentalmente, ele surgiu na década de 70, tal qual ele é utilizado hoje. Ao longo desses 40 anos, ele foi evoluindo, sendo que hoje a gente está na 5ª geração desses implantes. Tá? Diferentemente dos implantes que a gente vê na televisão de programas americanos, esses implantes são preenchidos com um gel de silicone e não com solução salina, não com soro fisiológico. Tá? Então, é um gel coeso, é um gel medicinal, isso é importante frisar. A gente teve recentemente um evento que surgiu e que ganhou a mídia mundial de uma empresa europeia que estava fabricando implantes com material não medicinal, né? Então colocando em risco ou potencial risco as pacientes que tinham esse implante. Mas com esse evento todas as empresas foram chamadas e se refez uma série de itens de verificação e de qualidade, tanto que o Inmetro, no caso do Brasil, está entrando em cena nesse sentido, para certificar de que os implantes são realmente de qualidade. Escolhido um implante de qualidade, esse implante precisa ser, claro, adequado ao tamanho da paciente. Tá? Coisas importantes para a gente ter sucesso nessa cirurgia como a gente já conversou antes, escolher o profissional adequado, escolher o hospital adequado, mas sempre escolher uma cirurgia que vá manter a naturalidade do organismo. Né? O implante ele é desenvolvido, ele gera uma reação inflamatória muito leve no organismo, ou seja, não existe, como se tem o mito, a rejeição do implante, não existe maiores riscos pelo implante estar no organismo. Em termos de câncer de mama, já se comprovou que não causa risco nenhum. Em termos de prejuízo funcional, a amamentação, a qualidade do leite materno também não tem prejuízo nenhum. O que a gente tem sim que cuidar é para escolher o implante de acordo com a proporção do corpo. Né? A gente vê que na mídia cada vez mais os implantes grandes, as mamas gigantes muitas vezes estão em moda, né? Mas a gente tem que ter o respeito ao organismo de cada pessoa para que a gente não venha a ter complicações e para que a gente não venha a ter nenhum tipo de infortúnio. Vamos ver como pegar o material, a gente pode ver um material excelente, né? E as mulheres podem ficar tranquilas, né? Porque surgiu até esses tempos algum processo com próteses que estavam com problemas, né? Produto importado de má qualidade. Mas agora esse controle está sendo mais rigoroso e mais importante, principalmente se os médicos são mais habilitados, são mais preparados para usá-los, né? Os implantes não são diferentes de nenhum outro bem de consumo, né? As leis mercadológicas e alguns controles de qualidade acabam gerindo a utilização desses produtos. É claro que o que a gente tenta sempre verificar primeiramente, a idoneidade da empresa que fabrica. E segundo, uma série de critérios técnicos que são avaliados para certificar que esse produto tenha qualidade. O Brasil ainda está num processo incipiente disso, mas já está implementando. Mas nos Estados Unidos existe o FDA, que é o órgão americano considerado mais rigoroso em termos de fiscalização dos produtos, tanto médicos quanto farmacêuticos, que já avalia esses implantes e já certifica. Então, a gente já tem produtos que são de qualidade certificada por esses órgãos americanos e que estão passando pela avaliação da Anvisa e do Inmetro aqui no Brasil. É mais um motivo, então, para as pessoas ficarem tranquilas em relação ao material usado, né? E nos homens, assim, qual é a cirurgia plástica, né? E vamos ver mais na estética, principalmente, a mais procurada? A gente tem uma estimativa que hoje o movimento no consultório seja mais ou menos de 20% de homens já, tá? E é um movimento crescente, tá? A cirurgia campeã nos homens ainda é a rinoplastia, é a cirurgia de adequação do contorno do nariz, né? O homem geralmente tem um nariz um pouco mais grosseiro, um nariz um pouco mais marcado, mas às vezes isso fica esteticamente desarmônico com o rosto. Então,
jovens, na maioria das vezes, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, são os que procuram esse tipo de procedimento. Mas não dá para desconsiderar a lipoaspiração também, que já vem ganhando o público masculino, principalmente aquele público que está mais preocupado com a forma física, com o bem-estar, o contorno corporal. Esse público também vem procurando na lipoaspiração o auxílio para corrigir imperfeições do corpo. Muito bem. E assim, como é que o senhor está lidando hoje em dia? Porque a gente sabe que a cirurgia é um procedimento um pouco oneroso, né? E as pessoas ficam preocupadas com isso, querem ficar mais belas ou melhores, né? Os homens também agora. Como é que o senhor lida com esta parte das condições para as pessoas poderem fazer a sua cirurgia e ficarem mais bonitos? Existe também esse mito de que a cirurgia plástica é uma cirurgia restrita à faixa da população rica, né? Na verdade, isso também mudou muito ao longo do tempo. Hoje em dia, com o advento de novas técnicas, com a evolução do processo médico em termos de tratamento e de tecnologia hospitalar, os hospitais conseguem oferecer preços de pacotes diferenciais. Enfim, a cirurgia plástica não se torna uma coisa inacessível para as classes até mais, por que não dizer, mais baixas da população, né? O paciente consegue, por muitas vezes, adequar o orçamento ao seu bolso ou então fazer algum tipo de parcelamento desse valor da cirurgia, mas dificilmente quem busca a cirurgia plástica acaba não conseguindo fazer por questões financeiras, né? Então, mais um motivo para as pessoas que têm a necessidade de fazer uma cirurgia e até a vontade de ficar melhor na sua aparência, de buscar um profissional com formação adequada e que tem uma facilidade maior, hoje em dia, na parte financeira, né? Na parte econômica. Então, vamos buscar isto, até para a sua autoestima melhorar, né? Está aqui o doutor Vinícius, está aqui se colocando à disposição de todos. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista aqui no seu consultório, um belo consultório. Venham procurar, nós estamos no centro clínico aqui, todo mundo conhece, né, doutor Vinícius? Venham buscar o seu benefício melhor, maior, com um profissional adequado. Eu quero agradecer ao senhor, ao tempo que nos dedicou para poder esclarecer bastante as pessoas que estão nos assistindo sobre o seu trabalho. E vou lhe dizer, se as pessoas que estão lá nos procurarem fazer muitas perguntas, nós vamos lhe procurar para respondê-las, pode ser? É sempre um prazer, doutor Gelson, eu que tenho a agradecer só a visita de vocês e mais uma vez parabenizar o programa, parabenizar a iniciativa. Eu acho que isso é muito importante para a comunidade do Vale dos Sinos, a gente ter pessoas da região envolvidas com o processo da mídia, e principalmente sendo um colega médico, a gente se sente muito à vontade, né? Então, está de parabéns a TVNH, o senhor está de parabéns também pelo programa e fico à disposição para o que for preciso. Obrigado. Até mais.